gratidão pela vida de vocês que estão aqui comigo, nessa missão que é do Senhor. Orar, né, entregar esse momento ao Senhor para que Ele possa nos abençoar, direcionar cada palavra. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, gratidão, Senhor, pela oportunidade de ter alcançado mais esse dia de vida, meu Deus. Obrigada, Senhor, por estarmos no segundo dia, meu Deus, desse propósito que é seu, que é conhecermos um pouco mais da Tua palavra, meu Deus. Obrigada, Senhor, até aqui o Senhor tem conduzido. Que pedimos, Senhor, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco. Nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, nos guarde, Senhor. Que o Senhor proteja essa live, Senhor. Que o Senhor seja o primeiro que o Senhor tome o primeiro e o último lugar, Pai. Que toda palavra que seja dita aqui seja vindo do Senhor e não minha, meu Deus. Nos dê sabedoria do céu, Pai. Nos traga também revelação em cada palavra lida aqui, meu Deus. Que não seja apenas uma leitura, Pai, mas que seja a sua revelação aos nossos corações. Te pedimos, Senhor, que o Senhor abra o coração de cada pessoa que ouvir isso agora, no ao vivo e depois no gravado, Senhor. Que a mente dela esteja aberta para receber as revelações do Senhor. Pai, abençoa, meu Deus, que cada coração seja terra fértil. Que essa palavra caia, que elas gere frutos para o teu reino, meu Deus. Essa é a oração que faço em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, minhas irmãs? Amém? Hoje vamos continuar, na verdade, né? Mateus, a partir do capítulo 4. Ontem nós lemos capítulo 1, 2 e 3. Hoje vamos ler a partir do 4. Então, dito isso, vamos lá, né? Que o Senhor esteja conosco, nos acompanhe, que o Espírito Santo de Deus esteja aqui. Jesus é tentado pelo diabo. Versículo 4. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui já tem, né, uma revelação. Jesus foi levado pelo Espírito. Jesus não foi levado pelo diabo. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Né? E às vezes a gente é tentado e a gente acha que o diabo está tentando, né? Mas para ser tentado, para ser provado, né? Para que ele pudesse, de fato, provar para nós hoje, né? Quem de fato ele era, para mostrar que ele era Deus poderoso, que suportava todas as tentações. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E o tentador, ele esperou primeiro Jesus ter fome, né? Ele não tentou Jesus lá no comecinho, que Jesus estava saciado, que Jesus estava tranquilo. Não, ele esperou Jesus ter fome. Então, isso aqui também é um alerta para nós. Né? Para que nós possamos estar sempre cheios da palavra do Senhor, para não darmos brechas para que o tentador, ele nos tente. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa parte que Jesus citou aqui está escrita lá em Deuteronômio 8:3, lá do Antigo Testamento. Então Jesus ele já começou aqui usar a palavra para confrontar o tentador. Então o diabo conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhes: Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Aos seus anjos darás ordens a teu respeito, e com as mãos
das ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E mais uma vez Jesus usou a palavra também do Senhor, porque Jesus está provando aqui que ele tinha domínio, tinha conhecimento, né, da palavra. E ele usou da palavra. Está lá em Deuteronômio essa passagem, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Está lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 6,16. Então, mais uma prova aqui que Mateus ele continua, né, fazendo uma referência à lei lá de Moisés, né? Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto. Mostrou-lhes os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhes então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mais uma vez, né, gente? Ele usou Deuteronômio também. 6,13. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, gente, aqui mostra, né, essa passagem sobre a tentação, sobre o quanto Jesus ele foi tentado. E Jesus ele venceu o diabo com a palavra, usando a palavra, né? Desde o início, Jesus usou o quê? O que estava na palavra, estava na Bíblia. Mas o motivo para a gente ter a certeza de que nós estamos fazendo a coisa certa, né? Lendo a palavra, que é aquilo que Jesus que era Deus, ele nem precisava disso, né? Ele dava só um raiado lá e aquele... Na verdade, se Jesus quisesse, ele não estava nem lá naquele deserto. Mas ele estava. E ele, mesmo sendo Deus, usou da palavra, do que estava escrito. Imagine nós, né? Então é uma lição que o Senhor nos deixa. Ele venceu o inimigo, né? O tentador lá. Quem foi que ele usou? O diabo, né? Aqui tá falando, né? Com a palavra. Então, lá no início também, em Gênesis, Adão, não sei quem já leu, né? Gênesis, vai ver que Adão ele caiu, né? Justamente aqui. Ele foi tentado pelo diabo também a ter poder, né? E ele caiu na tentação. E aqui Jesus, ele venceu, ele não caiu. Então o diabo sempre oferece atalhos para quem tem promessa. Então, minhas amigas, a gente tem que estar muito atento em relação a isso. Tem atalhos que não vêm para o bem, né? Que não traz nenhum benefício. Não vai adiantar nada. Vai só atrasar, né? Então, assim, eu vejo assim também que Jesus, quando ele foi para o deserto ser tentado, ele estava firme, ele sabia quem ele era, né? Ele já tinha sido batizado, ele já tinha ouvido do Pai, né? Que ele era o filho amado dele. Então ele tinha certeza da identidade dele. E o diabo ele tentou muito Jesus. Onde? Na sua identidade, né? Se tu és o mesmo filho, né? Ele ficou o tempo todo insultando o poder. Se você tem esse poder, você faz isso, você faz aquilo. E Jesus, ele tinha certeza da identidade dele. Então, o que o Senhor nos diz aqui é que nós precisamos ter também essa firmeza, essa certeza da nossa identidade. Nós precisamos ter certeza que somos filhas amadas do Senhor, que independente de onde, do que está passando, do que você sofreu, do que aconteceu com você, da situação que você é filha amada do Senhor. Isso não vai mudar, a não ser que você realmente fale, eu não quero esse Jesus, eu não quero esse Cristo, de forma alguma. Então, assim, tudo bem, né? Porque Deus dá o livre-arbítrio para nós, né? Então, minhas amigas e irmãs,
A batalha espiritual se vence com a palavra, com a identidade firmada em Deus e com obediência, né? Jesus foi obediente. Jesus não precisava nem ter sido batizado. Jesus não tinha pecado. Jesus não precisava se arrepender de pecado. Jesus fez tudo isso. Ele se arrependeu, ele se batizou, ele foi tentado. Imagine você, né? Então, essa palavra, ela vem para nos fortalecer, para dizer quem nós somos. Dizer que também, assim, eu vou falar um pouquinho de mim em relação a essa questão. Eu já tive muito problema em relação à minha identidade. Eu tinha uma receio da minha voz. Nossa, como eu achava a minha voz feia. Como se eu achava uma voz de choro, né? E eu achava uma voz, sei lá, trêmula. Então, assim, eu evitava muito falar, justamente porque eu tinha esse receio. Eu achava que as pessoas não se identificavam com a minha voz. Até eu passar por uma situação que ameaçava a perda da minha voz, ou a mudança da minha voz, né? Em 4 de agosto de 2022, eu passei por uma cirurgia aqui para tirar aquela partezinha. Na verdade, era para tirar a tireoide, né? Tudo. E fui orientada pelo médico que poderia, né? E é um dos riscos, é raro, mas acontece. Inclusive, eu conheço, né? Pessoas que passaram por isso, que tiveram sequelas disso. Então, eu poderia também ter essa sequela da mudança da voz. E a pessoa que eu conheço, ela tem a voz bem baixinha e rouca. E assim, eu fiquei muito preocupada quando ele me falou isso. E no dia em que eu fui para a cirurgia, eu falei, Senhor, pedi perdão, né, para o Senhor, por eu estar negando a minha voz. Perdão, gente, isso não estava aqui, não estava no roteiro. Então, eu pedi perdão para Deus. Senhor, me perdoe. Essa voz foi o Senhor que fez. Essa voz é perfeita, porque o Senhor é perfeito. O Senhor não faz nada imperfeito. E eu sei que o Senhor tem um propósito para ela. E eu aceito. Eu não quero que o Senhor mude. Me dê essa oportunidade de continuar com a minha voz. Essa voz que o Senhor me deu. E aqui estou, né, com a minha voz. Passei pelo procedimento, não teve nenhuma interferência. Foi, assim, excelente, excelente. Né? Gente, tinha um dreno lá que era para eu ficar 3 dias com ele. No dia seguinte, aí ele falou, não, pode tirar, não tem nada aqui. Pode tirar, não precisa. Eu já saí de lá sem esse dreno. Então, assim, quando Deus coloca a mão, tudo muda. E isso mudou dentro de mim, né? A minha voz hoje, eu aceito ela. Eu acho ela maravilhosa. E assim, eu sou muito grata a Deus por ela. E eu sempre peço perdão. Perdão, Senhor, por às vezes eu não me aceitar, né? Eu me achava desengonçada, canela seca, braços compridos, pescoço longo demais. Assim, muitas reclamações, né, a meu respeito. E isso é pecado. Isso é pecado, você está dizendo que Deus é imperfeito. Então, você que diz aí, que eu sou gorda, que eu sou magra demais, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu fui rejeitada, que eu fui isso, que eu fui aquilo, que para com isso, porque quem está fazendo isso não é Deus. O Pai que te criou te acha perfeita e Ele te fez assim porque Ele tem um propósito para você desse jeito aí, né? Não foi nós que fizemos nós mesmos, foi o Senhor. E Deus é perfeito. Então, assim, quando a gente parte para uma batalha, sabendo quem nós somos, nós temos a certeza que vamos vencer. Não vencer do nosso jeito, mas vencer do jeito que o Senhor quer que nós vençamos. Depende, a gente quer uma coisa, mas Deus quer outra, né? Então, que a gente não fuja das batalhas. As batalhas, elas existem para que nós possamos nos fortalecer e cumprir com aquilo que o Senhor, Ele nos propôs. Jesus, antes do seu ministério,
Antes de iniciar seu ministério, ele passou por isso, pelo deserto. Então, o deserto é lugar de preparo, né? É no deserto que você é preparada, mas que você também é testada. Então, Jesus ele foi tentado, né, para transformar pedra em pão, né? Que é a tentação da necessidade. Ele estava com fome e o diabo mostrou para ele, lembra? Você tem poder, você pode transformar isso aí em pão, matar essa fome sua aí. Mas Jesus, ele não quis usar o seu poder para si mesmo, né? Ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Então ele foi também tentado a pular do alto, tentação do orgulho. Para quê? Para testar, né, o orgulho de Jesus. E Jesus mostrou que, mais uma vez, né, que ele não precisava provar quem ele era. Ele tinha certeza. E o tentador queria, né? Prova aí quem você é, pula aí do alto. Jesus falou, não, eu não preciso eu não preciso provar nada. Ele já sabia quem ele era, porque ele sabia da sua identidade. Ele também foi tentado, né, a governar, ter todos os reinos do mundo em suas mãos. A tentação do atalho. Conquiste sem esforço, né? Foi isso que o tentador falou para ele. Então, muitas vezes, nós temos essa oportunidade de conquistar algumas coisas sem esforço nenhum, com aqueles atalhos, né? Que o ministério de Jesus começou aí, só depois do deserto. Então, vamos continuar, né? Jesus inicia seu ministério. Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Assim cumprindo-se que fora dito pelo profeta Isaías. Está lá no versos 3, 1 e 2. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Aqui, gente, na época, né? Hoje nós temos internet, nós podemos propagar, né, divulgar a palavra do Senhor, né, com muita facilidade. E nós deixamos de fazer isso. Nessa época não existia nada disso, né, gente? Não existia praticamente nem carro, muito menos telefone. E Jesus ele usava de estratégia. Nessa passagem que está falando, aquele era um local onde os comerciantes, pessoas passavam. Então Jesus estava ali, justamente era um ponto estratégico, que as pessoas passavam e ouviam e saíam para suas cidades, né? Já levando aquela notícia. Tanto que Jesus foi sábio e estratégico. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra isso aqui porque minha Bíblia rasgou, e aí eu estou emendando aqui. Estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. A escuridão não resiste, né, à luz. Então, assim, quando a gente está em algum problema, alguma dificuldade, alguma treva, lembra de Jesus, porque ele é a luz. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Muitas das vezes, nós falamos, temos muito reino dos céus, como se fosse só lá no céu, né? Ele fala que é chegado aqui na terra o reino dos céus, né? Através de quem? Dele, Jesus. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e perseguiram Jesus. Imediatamente. E nós, né?
eles não estavam desocupados. Eu usei muito esse termo aqui, gente. Não vou servir a Jesus, não vou parar para estudar a palavra porque eu estou ocupada, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Jesus não pode, a gente pode observar que depois que todos aqueles que Jesus chamou, eles tinham uma função, eles não estavam desocupados. Então nós precisamos encontrar também um tempo para a gente servir ao Senhor. Não esperar aquele tempo desocupado, que não vai existir, só depois que a gente estiver morto, né? E nós não temos como servir a Deus depois de morto, né? Então, seguindo adiante, viu Jesus outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem a Jesus. Imediatamente, mais outra vez. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. Isso era manifestado o reino dos céus através desse ministério de Jesus, que era o quê? Como que foi marcado o ministério de Jesus, gente? Né? O ministério de Jesus foi marcado por quê? Por ensino, pregação e cura. Era através disso que era demonstrado o reino dos céus aqui na terra. E Jesus os curava. Não. E sua fama ocorreu por toda a Síria e trouxeram-lhes então todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. E Jesus os curava. E Jesus cura até hoje. Nossa fé que é pequena, nós não acreditamos muito, né, no poder que Jesus tem, que Ele deixou dentro de nós. E uma grande multidão da Galileia, Jerusalém, Judeia e de além do Jordão seguia a Jesus. Então, assim, fica visível, né, gente? Notório que o ministério de Jesus foi marcado por ensino. Ele ensina até hoje. Basta, inclusive hoje, agora, ele está nos ensinando através da sua palavra. Por pregação, até hoje também ele prega. Ele prega através de nossos atos, do que a gente faz. Jesus, ele está em tudo. Então, o ministério dele foi marcado por cura. Jesus cura também até hoje. Então, nós somos uma extensão de Jesus. Isso é poderoso, viu, gente? Muito poderoso. Muito, muito poderoso. Então, nós vamos para Mateus 5, né? Mateus 5. O Sermão do Monte. Nós vamos entrar aqui nos sermões, né? No maior sermão já pregado, que é o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Depende da Bíblia que você está aí, né? Lendo. Às vezes a Bíblia tem alguns dizeres diferentes, mas a revelação, gente, é a mesma. Só as traduções que tem algumas mudanças, né? Alguma linguagem diferente, mas a revelação é a mesma. O Sermão do Monte. Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplendida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus está dizendo aqui, né, gente, que para fazer parte do reino dos céus, precisa ser semelhante a Ele. Ser semelhante a Ele. Ser humilde de coração, ser misericordioso, ser bondoso, né? Estar disposto a ser perseguido, né, por Ele, porque Jesus foi pelo Pai, né, por Deus, a ponto de dar a vida dele. Gente, eu vou ligar porque tá dando um reflexo aqui, não sei se para vocês está dando. Melhorou aí, gente? Para mim tá dando esse reflexo aqui. Jesus foi perseguido, né, até a morte de cruz. E aqui ele está dizendo tudo isso. Que bem-aventurado aquele que chora, bem-aventurado aquele que sofre, bem-aventurado aquele, mas para o reino de Deus. E aqui chama muita atenção em relação à nossa vida, né? Nós queremos muito conforto, né, gente? Sofrer não é fácil, não é bom. A gente não quer, nossa carne, ela não aceita sofrer. Dor, se sentir qualquer coisa, a gente já corre, a gente já quer buscar um alívio para aquilo, não é mesmo? Então, e para que você possa servir, ser semelhante a Deus, nós temos que pensar tudo que nós vamos fazer que seja para o reino do céu, que seja para o reino de Deus aqui nessa terra. Porque nós somos feitos para fazer parte de um projeto de Deus aqui nessa terra. E fazer parte desse projeto, nós temos que negar a nossa carne. Porque, como foi dito no começo lá, né? Nós temos, como eu disse no começo, nós somos movidos por espírito, nosso espírito, que é Jesus, que é Deus, que é Espírito Santo, mas também tem o tentador, né? Aquele que tentou Jesus também nos tenta, que é a nossa carne, né? Nós temos que lutar contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra o nosso orgulho, contra a nossa prepotência, contra o nosso egoísmo, são tantas coisas, se a gente fosse citar aqui, né? Então, assim, Jesus está falando aqui também que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, né, pela causa dele. Quer dizer, todas aquelas pessoas, aqueles profetas de antigamente, que também levavam o nome do Senhor, que falavam da promessa, da vinda do Cristo, eles foram tentados, muitos foram até mortos, né? E ele está dizendo isso, que aquele que é tentado por causa do nome dele é aquele que está fazendo a vontade dele. Porque quem não é tentado é quem não está realmente fazendo nada, né? Não divulga o nome do Senhor, não está na faculdade, tem até vergonha de falar que é cristão. Se tiver um outro ali que não é, você já fica calado, nem fala nada, né? Está negando a Jesus. Você está no seu trabalho e você também, né, nega, você não fala, né, que você é cristão, que você defende a Cristo, que você é uma crente em Jesus. Não é sobre religião, né? Ninguém está falando aqui de religião, de placa de igreja, de forma alguma, porque a gente não vê na palavra Jesus falando de religiosidade, de religião. Não, ele fala da palavra de Deus, ele fala do reino dos céus, ele fala do Pai. É disso que nós temos que falar, da palavra, da Bíblia. Não fugir nada, nenhuma letra, nenhum i, né, do que está aqui, nenhuma vírgula, também negar nada que está nela. Então, assim, não temamos ser perseguidos em nome de Jesus, né?
ficar com vergonha de falar alguma coisa na internet, né? E aí ser criticada. Eu tenho certeza que alguém vai colocar algum comentário lá ruim. E eu já falei, Senhor, eu sei quem eu sou em ti. Minha identidade está curada. Está curada. Eu sei o que eu estou fazendo. Porque eu sei quem eu sou. Eu sou uma filha amada do Senhor. Eu sei que eu sou protegida, ungida e abençoada por Deus. Assim como você também é. Então a gente não tem que ter medo disso, não. Quem fala, quem fica jogando pedra, é porque está do outro lado. Felizmente. Então, vamos dar continuidade, né? O cristão deve ser sal e luz. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz. Isso aqui é o que nós acabamos de fazer. Nós somos sal e luz. Nós que temos Cristo, temos que fazer a diferença por onde a gente passar. Nós precisamos fazer diferença por onde a gente passar, né? Precisamos levar essa luz, as pessoas precisam ver em nós essa luz, porque senão nós não somos Cristo, não estamos demonstrando, né, essa luz que Cristo tem. Nós precisamos ser a luz na escuridão, ser esse tempero na vida daquele que ainda não tem. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ou, ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. Então, aquilo que está em nós precisa irradiar aos demais. Vai clarear a vida de todo mundo? Não. Tem pessoas que não querem, né? Você não é obrigado, né? Nem Jesus conseguiu mudar a vida de todos aqueles que estavam com eles, né? Nós vamos chegar lá. Então, assim, também não se frustre, não se culpe. Se alguém da sua casa ou alguém próximo a você, um colega de trabalho, você já falou da palavra para ele, você já mostrou, já apresentou Jesus para ele, e apresentou essa luz que está em você para ele, e ele continua na escuridão, porque é uma escolha dele também. Então, assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A lei se cumpre em Cristo. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum ou um mínimo traço, que a gente fala, nem um i, nem uma vírgula, né? Nenhum traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, nós não podemos usar a palavra distorcida. E a gente vê muito isso, né? Usarem a palavra para outros fins, né? E distorcida também. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a juízo. Então, Jesus está falando aqui que pecar não é só matar, irá também contra o irmão
também está sujeito a juízo. Então, quem nunca, né, gente? Então, por isso nós precisamos estar nos arrependendo dos nossos pecados todos os dias. Todos os dias. Também qualquer que disser a seu irmão será levado ao tribunal, e qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Então, temos que ter cuidado com as nossas palavras. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Entra a tua oferta. Então, assim, tem pessoas que acham que a salvação é compra, né, com bens. Não, e o Senhor está nos dizendo aqui que Ele não recebe nenhuma oferta, né, se o nosso coração estiver ruim, com mágoas, com raiva de alguém, com ressentimento. Primeiro nós temos que nos consertar diante dos nossos irmãos aqui na terra, né, para depois ser aceito uma oferta ao Senhor. Então nós precisamos nos assemelhar de fato a Jesus, estar com o coração aberto para pedir perdão e também para perdoar. Entra em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal. O que o Senhor fala comigo aqui, vou terminar de ler, né, para depois falar, né? No tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. O juiz te entregue ao carcereiro e te julgue na cadeia. Com toda a certeza, afirmo que, de maneira alguma, sairás dali, enquanto não pagarás o último centavo. O que eu entendo quando ele fala assim, a caminho do tribunal. Enquanto você caminha, está a caminho enquanto você está vivo aqui nessa terra. Porque você não sabe se amanhã você está vivo, né? Então, assim, tem uma mágoa com alguém, às vezes você cometeu, não é uma coisa grande, você falou mal de alguém. Toma providência, a iniciativa de pedir perdão logo, antes que você morra e você não fez isso. Adultério no coração. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Não precisa outra coisa, basta o desejo, né? O seu olhar. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o para fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se tua mão direita te fizer pecar, corta-a e atira-a para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. O quanto é sério, né, gente, essa questão. Que nós possamos estar nos vigiando, pedindo o discernimento do Espírito Santo em tudo que a gente vai fazer. Amanhecer o dia antes de a gente fazer qualquer coisa, a gente colocar a nossa vida na presença do Senhor e pedir para Ele direcionar. A gente dar essa liberdade para o Senhor, para que a gente, que o Senhor possa abençoar os nossos olhos, as nossas mãos, o nosso corpo, né, porque nosso olho, ele traz desejos. Então, para que o Senhor esteja tirando as escamas, né, dos nossos olhos e fazendo com que a gente veja o que é certo e o que é errado, discernir o que é certo do errado. Porque muitas das vezes, por falta de conhecimento também, nós fazemos coisas erradas achando que está certo, né? Por isso a importância de conhecermos a palavra de Deus. Por isso a importância de a gente estar aqui, nesse primeiro momento do nosso dia, ouvindo a palavra, ouvindo o que o Senhor tem para nós, por meio da palavra. Casamento. Esse é uma parte, né, que dá muito o que falar, né?
Existem muitas interpretações em relação a essa questão do casamento. O casamento é sagrado. Foi dito também, aquele que se divorciar de sua esposa deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Então, aqui nesses versículos, né, Jesus ele dá uma ordem, né? Ele tem uma determinação aqui por ele. Aquele que se divorciar de sua esposa deverá dar a ela uma certidão de divórcio. O que está acontecendo aqui nessa passagem? Qual é o contexto aqui dessa história? Por que existe muitas falas, né, em relação a isso? Existe muito sofrimento também de pessoas presas a isso aqui, com medo de estar cometendo algum pecado. Na verdade, na época existia muitas pessoas, nessa época, né, muitos homens se divorciavam, né, das suas esposas por qualquer motivo. Divorciavam e não dava a ela a carta de divórcio. Então ela ficava presa a ele, ela não podia casar com outro. Se ela casasse com outro, ela estava cometendo adultério. Então Jesus fala aqui, se ele divorciar, ele tem que dar para ela a carta de divórcio, né? E aí a gente vai direto, sem a interpretação, e a gente comete esse erro, né? Dizendo que Jesus está condenando isso, está condenando a falta, que o homem não dava a carta do divórcio. Era o homem que dava a carta. E ele não dava, né? E ela ficava presa a ele. Presa a ele, e ele com a vida dele, e ela lá presa, sem poder continuar a vida dela. Então, nessa época, muitos homens se divorciavam por motivos banais, apoiando-se em interpretações permissivas da lei de Moisés, que era essa lei, né, que Moisés já tinha deixado. E Jesus veio com essa outra interpretação. Jesus aqui estava ensinando que o casamento não era apenas um contrato social, né, mas um compromisso espiritual, e que o divórcio não deveria ser banalizado. Ele não estava aqui dizendo que apoiava o divórcio de forma alguma, ele não disse isso. Ele disse que o homem não era para banalizar a situação, né? E que, havendo isso, o homem deveria liberar a mulher, dando a ela a carta do divórcio. E hoje a lei, né, dá à mulher também o direito dela procurar o divórcio. Antigamente não, era o homem que dava a carta, somente ele. Votos e juramentos. Também ouvistes o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente teus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu vos afirmo, não jureis de forma alguma, nem pelos céus, que são o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado onde repousam seus pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jures por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Sejam, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Isso mostra muito, gente, as pessoas inseguras, as pessoas que não sabem quem elas são. Elas que ficam tentando, né, burlar o seu sim ou o seu não, negociar, que é isso que o Senhor está dizendo. Você precisa ter segurança de quem você é. Você tem que dizer, é sim, por quê? Porque você já decidiu, você tem o conhecimento. Se é não, é não. Você não precisa estar tentando negociar uma coisa que você já tem decidido. A não ser quando você não tem o sim, nem tem o não, é porque existe uma dúvida dentro de você. E a dúvida, ela não vem de Deus. Então, por isso que o Senhor fala,
o que passar do sim ou do não vem do maligno, porque é uma dúvida, né? Então, que nós possamos ter certeza das coisas. E como é que a gente tem certeza das coisas? É a gente sendo igual José, né? Não tomando decisões por conta própria, mas nós buscando a direção do Senhor, sendo obediente ao Senhor. Vamos continuar? Jamais use a vingança. Gente, eu não estou olhando aqui se tem algum comentário de vocês colocando alguma coisa. Jamais use a vingança. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Quem já não ouviu, né? Isso. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. E se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dar a quem te pedir e não te desvieis de quem deseja que lhes empreste algo. Nós já usamos muito isso no trabalho, né? Que a gente não deve fazer somente aquilo que é pedido, né? Somente aquilo lá, eu vou fazer... Eu trabalho, né, com uma função ali, só faço aquilo, nada mais para ninguém. Que eu não posso fazer nada para uma amiga, para o meu familiar, que passe do meu limite. Não, eu tenho que fazer tudo aquilo que me agrada. Não, o Senhor está dizendo que nós precisamos ser despojados daquilo que é nosso. Que nós possamos, tudo que aquilo que é nosso, nós podemos passar para outro, né? Que a gente não pode amar tanto as coisas a ponto de não querer compartilhar aquilo com os outros. Nós podemos doar, né? Tanto que ele fala aqui no final, se você vai andar um tanto lá com fulano, ande o dobro, né, com ele. Que é para ele sentir que você não fez só aquilo que ele solicitou, que você fez a mais. Aquele a mais é que vai fazer a diferença para aquela pessoa. Não é aquilo que você fez, aquele tantinho, não. É o a mais. Esse a mais que mostra que você é diferente. Ame os que o odeiam. Gente, isso é muito difícil. Se não for realmente com a graça de Deus, eu digo a vocês, eu particularmente, eu sei que eu não consigo. É somente a gente sendo obediente ao Senhor e nos colocando na presença de Deus. Ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Orai aos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que estais no céu, pois que ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. O Senhor está nos dizendo, né? Ele que é Deus, ele tem os inimigos também. Ele coloca o sol para todos. A chuva, ele não escolhe, filho fulano, filho fulano, é para todos. E por que eu e você, que somos pecadoras, temos que ter essa limitação, escolher as pessoas, amar quem é bom, é bonzinho com a gente? Isso é fácil demais. Difícil é amar aquele que nos faz mal, né? Que nos prejudica. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Né? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável?
não age os gentios também dessa maneira? Ele quer dizer, a gente só está de bem, né? Só reconhece a quem também pertence à nossa igreja, nossos irmãos em Cristo, né? Ah, o outro lá não. Ah, eu não posso entrar num bar, levar uma palavra lá porque eu estou contaminada. Não, eu não preciso, eu não estarei sendo útil no reino de Deus, para o reino de Deus, se eu estiver somente falando para os crentes em Cristo. E aí eu pergunto, se Jesus estivesse hoje, voltasse hoje aqui para a Terra, como ele veio antigamente, como homem, será se ele estaria só lá na igreja, sentado nos bancos lá, no ar-condicionado, né? Ou será se Jesus estaria naquelas cristolândias, nos prostíbulos, nas favelas, onde existe muita carência? E nós resistimos muito a isso, né? Entrar num lugar desse para nós é como se a gente estivesse nos sujando. Mas, pelo contrário, a nossa luz vai clarear lá. Não é a treva, a escuridão que está lá que vai nos apagar a nossa luz, não. Isso tem que ficar claro para nós. Tirar esse orgulho que nós temos. Orgulho, vaidade, achar que nós estamos salvos porque nós conhecemos a Cristo, né? E deixando aqueles que precisam sem ouvir essa palavra. Assim sendo, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. E aí eu pergunto, né, fechando aqui o 5. Quem você é por dentro? Eu fiz essa pergunta para mim, meu Deus do céu. Gente, faça essa reflexão. É uma tarefinha de hoje. Faça essa reflexão. Quem você é por dentro? Porque por fora as outras pessoas conhecem, né? Porque nessa leitura Jesus nos mostra que o reino começa no nosso interior, é dentro de nós. É matando todo orgulho, toda vaidade. Deus não quer aparência espiritual, Ele quer transformação. Gente, e hoje Ele quer uma metanoia, uma mudança geral. E hoje eu acho que ficou muito longa, né? 6h30 já. Nós vamos encerrar aqui no 5. Como eu disse, o 5 era bem longo. E eu achei que a gente ia até o 6. Mas depois eu prometo falar menos, tá, gente? Que para atingir também o objetivo, que é ler a Bíblia toda. Então vamos orar. E eu gostaria que vocês colocassem lá. Eu falei que ia deixar o grupo fechado, mas está aberto. Vocês podem colocar os comentários lá. E onde eu posso melhorar, falar menos, né? E para a gente ler mais, avançar mais. Eu preciso ouvir também para acertar, tá bem? E depois eu vou salvar essa live e vou colocar lá. E vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem, tá bem? Vamos orar? Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para te agradecer, meu Deus. A gratidão por mais um dia, Pai, lendo a tua palavra, Pai. Obrigado pelas tuas revelações, por tudo aquilo que o Senhor trouxe aos nossos corações. Senhor, eu te peço, Deus, que o Senhor frutifique, Pai, no coração de cada irmã, meu Deus. Aqui, toda essa palavra, Pai, que foi lida aqui hoje. Que o Senhor esteja com cada uma, dando sabedoria para que possamos, Senhor, aplicar a tua palavra. Que não seja somente a gente ouvir, mas que nós possamos levar para a nossa prática, para a nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nossa faculdade, para onde a gente for, que nós possamos levar a tua luz. Que nós sejamos, Pai, sal e luz nessa terra. Essa oração que faço em nome de Jesus, que reine e vive para sempre. Amém. Amém, minhas irmãs, muito obrigada mesmo, que Jesus esteja abençoando poderosamente a vida de cada um de vocês que esteve até aqui comigo. Muito obrigada mesmo, Jesus esteja abençoando, esteja com vocês.